Falar um pouquinho então agora a respeito do tratamento, como o tratamento é feito. Depois a gente entra falando sobre os avanços do tratamento. Então, se você quiser só falar a respeito do tratamento de maneira geral, para as pessoas entenderem, fica à vontade. Acho que é importante também falar sobre a questão do diagnóstico, né? Muito bem, verdade. A gente falou do rastreamento diagnóstico, mas do precoce, mas fala diagnóstico mesmo. Então, via de regra, você encontrou um nódulo pulmonar, lá que precisa ter indicação de fazer uma biópsia e tudo. O diagnóstico definitivo é sempre feito com biópsia, né? Uma biópsia, o exéresis da lesão, né? Que é a cirurgia e tudo, mas você tem que tirar a lesão para a gente saber. É o tal do anátomo patológico, é aquilo que o patologista faz. O Dr. Marcos aqui é a nossa referência. Faz muito bem. Então, através disso, a gente faz com a biópsia e com a imunistoquímica. Muitas vezes, como que é feito? Você pode fazer hoje a maior parte das lesões, como às vezes a gente pode encontrar lesões pequenas, ou dependendo da posição que está, via de regra a gente ou faz a biópsia através de um exame de imagem, guiado por imagem, uma tomografia, a pessoa vai lá, e aí através de uma... biópsia transtorácica, né? Que vai lá, transparietal, na verdade. Você vai lá e pega um pedacinho com a agulha grossa. Eu já fiz uma biópsia dessa, mas é bem tranquilo. Então, você foi submetido a uma biópsia. Mas é tranquilo. Você tá falando que é bem tranquilo para não assustar ninguém. Não, exato. Não, é porque eu falo assim, que como eu sou um caso que já fiz um tratamento, então eu sei muito como é esse caminho ali dentro, né? Então, às vezes a gente fica com medo, né? Tanto de fazer uma biópsia ou de fazer um exame um pouco mais que a gente considera invasivo, né? Mas, via de regra, hoje as coisas estão muito mais evoluídas nesse ponto, né? Antigamente, você não, nem você falou, as tomografias eram outras. Então, você fazer um diagnóstico por exame de imagem era mais difícil. Sim. Você não conseguia identificar muito bem, às vezes, a passagem da agulha, identificar o nódulo certinho. E isso evoluiu muito. Hoje a gente já tem, dentro da radiologia, uma especialidade de radiointervenção. Então, isso trouxe muito avanço na questão do diagnóstico do câncer de pulmão. Outra forma muito utilizada é a broncoscopia. Né? Então, através como se fosse uma endoscopia, que muita gente faz para uma câmera que vai dentro do estômago lá, né? E faz o diagnóstico, às vezes, de uma lesão no estômago, a gente consegue fazer isso dentro do pulmão. Então, a câmerazinha que vai lá dentro do pulmão identifica uma área ali onde possa estar o tumor ou possa estar o que a gente precisa fazer a biópsia. Você consegue fazer um lavado, limpa ali e faz análise desse lavado também. Então, a broncoscopia também ajuda muito, principalmente naquelas lesões mais centrais, né? Que são, às vezes são difíceis de você fazer por imagem. E em último caso, muitas vezes você precisa também fazer uma toracotomia ou entrar ali por vídeo, né? Hoje por vídeo também. Isso mesmo. O Dr. Leandro, que também tem experiência em fazer. Então, hoje, essas são as melhores formas, são as formas que a gente tem de fazer o diagnóstico. Pessoal, só chamar a atenção em alguns pontos do que o Dr. Zé Maurício falou. Primeiro, falar a respeito da biópsia por punção, como ele falou, e da broncoscopia indicação. Geralmente, a gente faz o seguinte: broncoscopia você pede para tumores mais centrais, ou aqueles que estão próximos do brônquio, que você sabe que quando você entrar com o broncoscópio, que é igual um endoscópio, de fazer endoscopia para estômago é igual, mas quando você entrar com o broncoscópio, você consegue acessar pela parede do brônquio aquele tumor, porque está muito próximo. Então, a principal indicação da broncoscopia é se tiver o tumor muito próximo, que são aqueles tumores centrais, não é? Isso. Já a punção, a punção transtorácica, transparietal, você faz em lesões que já têm um acesso mais difícil. Isso. Então, aquela que está longe do brônquio, está envolto em meio a parênquima, você não tem jeito de chegar pela broncoscopia, você vai por essa maneira. Porque as pessoas, eventualmente, quando vêm, elas falam, mas o fulano pediu broncoscopia. A gente olha a imagem e fala, não vai pegar. Então, não adianta fazer, faça direto esse, porque você ganha tempo e etc. E, obviamente, depois tem a biópsia que o doutor falou, a céu aberto, né? Você abre lá a parede, vai lá e tira um pedaço. Antigamente fazia muito isso. Hoje a gente evita fazer esse tipo de coisa, né? Basicamente em último caso, quando não consegue fazer de maneira diferente. Outra coisa que você citou, que eu também faço questão de esclarecer, é biópsia.
Então tem lá o anátomo patológico, que é quando você tira o pedacinho e prepara aquele pedaço que você tirou e põe na lâmina e olha ao microscópio, você consegue cora e etc. Olha ao microscópio, consegue chegar a uma conclusão. Olha, isso me parece que é um câncer de pulmão pequenas células, não pequenas células. Me parece que isso aqui é um adenocarcinoma, o carcinoma é espinocelular. E depois disso tem uma outra técnica desenvolvida já há uns 20 e poucos anos, que é o painel imunistoquímico. O painel imunistoquímico, ele pega aquele material da biópsia e ele vai fazer reação antígeno-anticorpo de membrana. E aí ele forma um painel a respeito daquilo e ele dá com uma grande segurança que tipo de tumor que é, tipo histológico. Daqueles que a gente conversou ali no começo, exatamente. Né? A imunistoquímica Se tiver qualquer dúvida, ele chega naquela conclusão. Então, às vezes é feito um anátomo patológico, mas depois você tem que fazer o painel imunistoquímico. As pessoas perguntam, mas e quando não tinha? Quando não tinha, a gente sofria muito. Eu peguei essa época de começo. A gente um pouco diferenciado. Exatamente. Eles falavam. Quando eu comecei, falava que o tumor primário oculto era quase 20% de todos os tumores. Eu faz tempo que eu não vejo um primário oculto aparecer aqui. É muito E com o tempo, depois o painel foi caindo para... No último estudo que eu vi, estava assim, tumor primário oculto hoje é 5%. E eu acho que diminuiu muito mais que isso, porque eu não vejo primário oculto. E quando a gente vê através do painel, ele te fala, olha, essa histologia é de tal lugar. Sim. Então você consegue tratar com uma segurança maior. E quando não existia esse tipo de painel antigamente, o que a gente fazia, Zé Maurício, era assim, os chefes da residência falavam para mim, o doutor fulano, ele é especialista em pulmão. Vai lá e reveja a lâmina com ele. Legal. Aí a gente ia até o laboratório e falava para ele, doutor, não está batendo. Então vamos rever a lâmina. Muitas vezes você consegue o diagnóstico só através de uma metástase. Você não consegue encontrar o primário, né? É uma metástase, você não sabe de onde veio. E acontecia de maneira muito frequente com a gente em 2 casos que eram muito distintos, que a gente... Linfoma, por motivos óbvios, que hoje a gente faz para qualquer coisa, logo no diagnóstico faz o painel. E o outro caso era o melanoma. Tinha uma patologista muito conhecida, especializada lá em Ribeirão. A gente ia sempre discutir caso com ela para saber tipo histológico, se era mesmo melanoma, se era névoas e etc. O que hoje facilitou muito a nossa vida. Exatamente por isso, pessoal, só para a gente progredir um pouco na nossa conversa, exatamente por isso que às vezes as pessoas vêm e falam, poxa vida, mas... É 10 dias para fazer o diagnóstico, depois é 15 dias para fazer o painel imunistoquímico, demora lá 20 dias. Sim, eu sei que as pessoas estão com vontade de começar, mas compensa esperar. Melhor fazer desse jeito do que, eventualmente, como acontecia antigamente. Por exemplo, eu peguei algumas vezes, Zé, da gente tratar linfoma e não ter resultado, e a gente sentar em reunião clínica e falar, olha, não tem resultado. E o chefe falar, será que é mesmo? Sim, será que é não Hodgkins? Será que isso aqui não é outro tipo de linfoma? Vai lá e vê se acha a célula tal. Conversa com o pessoal, porque não está dando resultado. Eu peguei vários casos assim. E sim, era infrequente mudar, mas tinha situação que mudava o diagnóstico. Então, essa é uma situação que, se você esperar um pouco, ainda vale a pena. Né? Então, ainda mais hoje que a gente evoluiu muito no tratamento, isso faz uma diferença enorme. A gente já vai entrar agora na questão dos testes moleculares. Sim. Hoje é imprescindível no câncer de pulmão você ter teste molecular. Exatamente. Porque entre você ter um paciente que vai ter um benefício, uma chance maior de cura, ou você fazer um tratamento errado. Pessoal, isso demora, não é? Demora. E o nosso problema é convencer a família de que vamos esperar para fazer o tratamento certo. Eu tive agora um caso assim recente. Nosso problema é convencer a família. E o paciente que quer tratar, descobriu um câncer, ele quer tratar. Não importa isso, e influi muito. Influencia porque demais. Entre você começar a químio e em um segundo momento você fazer uma imuno, fazer outro, você pode ter redução do efeito do tratamento sequencial, entendeu? Nós tivemos um caso inicialmente, que acho que mutação de EGFR, não é isso? Nós temos aqui. Inicialmente, quando eu conversei com a família, eu falei, olha, provavelmente essa linha de tratamento, não sei o quê, mas compensa esperar. O paciente está pouco sintomático, né? Você consegue. Ela esperou e tinha mutação. E a gente passou um outro medicamento que não era aquele. Exato. Então. Poupou de quimioterapia, inclusive, né?